Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso treinamento de produto, mais um treinamento. Hoje vamos falar sobre esse produtinho aqui, que é o Slim Fit, né? Tá, vocês estão conseguindo ver, então, né? Slim Fit aqui. E também esse aqui, olha. Estão vendo, né? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo. Bom, deixa eu falar uma coisa muito importante. Oi, Rê. Vi que você estava aí, viu? Então, deixa eu falar aqui, Jacinta, Rê, o Fernando, o Leandro Pascoal, o Jorge Alex, a Ana Correia, o Rodrigo, gente, Bruno, o Jorge Alex, Mariana, Rosa, enfim, todos. Sejam aí muito bem-vindos, tá? E gratidão, parabéns por você estar assistindo esse vídeo, por você entender a importância de aprender os treinamentos de estar no treinamento de produto, até porque a gente tem a melhor forma de utilização deles, né? E eu percebo que muitas pessoas, elas vão ali, elas usam, mas elas usam de qualquer jeito, e não é sobre isso. E muitas das vezes a pessoa pode até não ter o resultado que ela gostaria, pelo simples fato dela não estar usando da forma correta. E deixa eu aproveitar a oportunidade, já pega aqui e já compartilha esse link com outras pessoas para que você possa tá ali, né? Tati, estou em acompanhamento, tem uma pessoa que assistiu aqui, eu tenho uma cliente minha, já traz ela para cá. Os nossos treinamentos, eles são para isso, não só para que você possa conhecer, mas para que os seus clientes ou até mesmo pessoas que você convidou para estar fazendo parte da equipe estejam aqui também, tá? Então, bora lá, vamos começar o treinamento. Vou abrir aqui a lâmina para vocês, só um minutinho. E aí vocês já me digam se vocês estão conseguindo ver. Agora, provavelmente, vocês não estão vendo a lâmina toda, a tela toda. E, como eu sempre digo, né, eu vou olhar para cá para quando eu tiver que falar com vocês no chat, certo? Que eu gosto de estar sempre antenado com vocês e a gente está conectadinho aí, para qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês possam me perguntar, tá? Deixa eu botar aqui o chat para que a gente possa se falar. Pronto, então bora lá. Então, agora eu vou começar a falar com vocês, né? Mas antes de mais nada, me chamo Tatiane Kelly, para você que não me conhece, e para mim é uma honra muito grande ter você por aqui. Então, agora sim, vamos lá. Agora vamos estar falando sobre esse produtinho aqui, tá? Que é o Slim Fit. Tati, mas esse produto aí já estou até vendo que ele é para celulite, mas só mulher que tem. Veja, eu estou falando isso para vocês porque tudo que eu trouxer para vocês aqui, que você vê que eu estou falando, não é coisa que sai da minha cabeça, não. Isso são coisas que eu já ouvi, tá? E vamos combinar uma coisa aqui muito importante, né? Que inclusive nos meus treinamentos que eu fazia de maquiagem, né? A gente sempre falava sobre isso e é muito importante você entender. Pele não tem sexo, ok? E a pele ela não distingue se é masculino ou se é feminino, tá? Então, todos devem utilizar os produtos. Então, com o Slim Fit não é diferente, até porque o homem também tem efeito sanfona, tá? Então, ele tem aqueles momentos ali de estar engordando, emagrecendo, e a gente sabe disso, tá? Ribeiro, já ia perguntar se o homem pode passar. Pode passar sim, não pode como deve, como eu falei, e repito olhando para vocês aqui. Pele não tem sexo, então, por gentileza, pode passar esse produto aí, tá? Então, vamos lá. Slim Fit é um creme liporedutor, é um tratamento intensivo contra a celulite, enriquecido de extratos naturais como arnica, a montana, né, a arnica montana, que vai fazer o quê? Vai penetrar profundamente na sua pele, reduz a aparência com a casca de laranja, como está na frente do produto, tem escrito isso aqui, além de auxiliar nas medidas ali da firmeza que a gente tem da pele, hidratação, a questão também de proporcionar o toque macio. E de coração, eu usei ele ainda há pouco antes de falar com vocês, porque eu sou produto do produto e eu sempre, toda vez que eu dou um treinamento para vocês, eu sempre faço treinamento de coisas que eu já usei justamente para te passar o que eu senti. Porque eu sou ali, não só uma pessoa que está dando treinamento para você, mas eu também uso para te dizer o que eu senti. E eu passei ele dá uma queimaçãozinha, mas nada próximo ao nosso Dr. Fit, ok? Ele dá uma queimaçãozinha, mas você sente que ele está fazendo o efeito necessário. E ele dá, sim, o efeito da pele hidratada, da pele e tudo mais. Detalhe importante, ele é dermatologicamente testado, não testamos os nossos produtos em animais, então isso também é muito legal para você ir
que é aquela pessoa que tem a questão de, é vegano? Sim, nossos produtos são veganos, ok? Bora lá. Para que é indicado? Tá aqui. É o creme de liporedutor que é indicado para qualquer pessoa. Então, o Ribeiro, tá aí a resposta, tá? Qualquer pessoa, viu? Para reduzir a questão também da aparência da celulite e melhorar a firmeza. Olha, eu já estou usando esse produto aqui já tem um tempo, não foi hoje só que eu passei. Eu passei hoje porque eu passo todos os dias. Mas eu, de coração, vocês vão me. Deixa eu ver aqui. Peraí, o que é? Só um minutinho. Ah, peraí, que estão me chamando. É... Então, vamos lá. Desculpa, é que meu telefone aqui tocou, gente. Eu fui tirar para poder ver vocês aqui. Então, vamos lá. Então, recapitulando, tá? Então, a nossa pele, né? Como eu falei, ela. Não sei se você já percebeu isso, mas as pessoas que têm celulite, elas têm como se fossem umas ondulaçõezinhas, sabe? Então, quando você passa, ela vai passando, ela vai fazendo um efeitozinho mais esticadinho. Mas deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Quando você passar esse produto, faça sempre movimentos circulares, tá? Outra coisa, sua pele, ela pede cuidado, tá? Ela pede com carinho. Eu vejo que tem pessoas, né, que se não fosse o caso, tá tudo bem, mas é que eu tenho que falar para outras pessoas, tá? Tem gente que passa de qualquer jeito. Eu vou passar aqui, ó. Não faz isso, não esfrega desse jeito. A sua pele, ela vai se sentir, tá? Que tá ali, tá sendo ferida, né? Tati, isso existe? Meio que existe, vamos combinar. Porque a gente já tem o nosso dia a dia aí, que já é muito estressante. Então, a nossa pele, ela é agredida a todo momento por um sol, por um computador, e você não vê, você não tá olhando, né? Como dizem, você não tá ligado nisso, né? Mas sim, a pele, ela faz isso. Então, a gente tem que tratar ela com carinho, com muito respeito. Então, por favor, quando você for fazer, faz aí com movimentos circulares para que a sua pele possa te agradecer, tá? Para que serve, então, esse produto, né? Eu vou continuar aqui no para que serve. Ele reduz, então, a celulite. Então, botei aqui mais um compiladinho resumido para você, tá? Ele melhora a aparência da pele com a celulite, ele estimula a circulação local, ou seja, muitas pessoas têm essa questão da celulite por conta dessa circulação, tá? E, claro, o efeito sanfona também faz muito isso acontecer. Tem a questão também da drenagem de líquidos, então ele promove também aquele famoso retenção de líquido, sabe? Também ele ajuda você a drenar o local, ajuda na firmeza da pele. Uma coisa muito importante, eu vejo que tem pessoas que me mandavam mensagem e falavam assim, Tati, mas isso aqui é só para celulite? Entendam, a questão não é só para celulite, a questão é circulação, sabe? A gente tem que entender que para chegar a ter uma varizes ou qualquer uma outra coisa, a gente tem que melhorar nossa circulação. Então, os nossos produtos, eles nunca vêm sozinhos, eles sempre têm alguma coisa que eles são muito bem combinados. A Acmos faz isso muito bem, por sinal. Sempre fazem tudo muito bem combinadinho, tá? Boa noite, Ivanildo, que me deu boa noite. Então, bora lá. Então, ajuda também na firmeza da pele, como eu falei, auxilia na quebra das gorduras superficiais, que é o famoso lipólise. Então, se alguém perguntar assim, vocês têm produto que ajuda na tal da lipólise? Porque podem perguntar. Então, se você está com papel e caneta, já anota aí. Vocês têm produto para retenção ali na parte da celulite? Vocês têm produto para lipólise? Então, já anota também, tá? Isso é importante vocês entenderem, tá bom? Quais os principais ativos do efeito da redução? Tá aí. Quem são os responsáveis? A cafeína. Mércia, obrigada por ter aberto sua câmera, meu bem. Muito obrigada, viu? Tô te vendo, mulher. Obrigada, viu? Gratidão. Então, quais são os principais ativos que fazem a redução? A cafeína, a centelha asiática, o chá verde, a era, a alga focus, né? A arnica e a alecrim. Veja, tudo eu traduzi para vocês, porque os nossos produtos aqui atrás, eles estão com os nomes que de fato estão em inglês, tá? Mas é porque é isso mesmo, tá? É questão de rótulo mesmo ali deles que eles colocam, tá? Porque é a forma como é conhecida mesmo. Mas eu trouxe para vocês tudo bonitinho, mastigadinho, tá? Vamos lá, o que mais?
Aí eu botei tipo um quadradinho aqui para vocês entenderem melhor. Então, os principais ativos. Tá linda, Mércia, tá linda. Os principais ativos funcionais, com as propriedades específicas. Meu Deus, ela tá assim, meu Deus. Fica em paz, mulher, tá linda. Vamos lá. Ativa a cafeína, né? Estimula a lipólise. Lembra que eu falei da lipólise? O que que é isso? Lipólise é a quebra da gordura. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem o que é, ok? E tem ação de drenagem também, que é aquela parte de drenante, tá? Que chamam. Centelha asiática estimula na produção de colágeno, firmeza e melhora da circulação. Então, só estão percebendo que assim, ó, não é que o produto, entenda o que eu vou dizer aqui agora, não é que o produto vai ajudar a queimar a gordura local que a pessoa está colocando, porque ele não tem. Bruno, obrigado por ter perto da câmera também, meu querido, seja bem-vindo, viu? Então, assim, não é porque assim, deixa eu tentar recapitular. O produto, ele ajuda assim, só entre a gente aqui, ninguém vai saber. Se tem uma área, quando você passa para celulite, pelo fato dos bem combinados, os ativos dele, ele acaba ajudando só um pouquinho a reduzir a gordura. Entendeu? Mas ele não tem essa função, entenda. A função dele é para reduzir as celulites, ajudar a diminuir a celulite e deixá-la ali bem bonitinha, tá? Tati, tira 100%? Claro que não. Você precisa colaborar com a sua alimentação, você precisa colaborar, de repente, com uma academia, aí ver um nutricionista para poder te ajudar nesse sentido, mas ele dá uma clareada legal. Agora, ajuda também a dar uma queimadura ali, Tati? Sim, por quê? Porque estimula na parte local, assim, no local que você passou, ele estimula a lipólise, que é a queima da gordura, tem ação drenante, estimula a produção de colágeno ali, firmeza da pele e melhora a circulação. O que, que você acha que vai acontecer com o local? Se você tiver uma alimentação boa, você vai acabar perdendo uma gordurinha ali naquele lugar, tá? Tem o chá verde também, que é antioxidante, combate radicais livres e queima de gordura. Radicais livres, a gente já falou sobre isso em todos os outros vídeos demais. Se você não sabe, você vai lá buscar. A gente tem vários vídeos aqui no canal também sobre isso, tá? Que tem dentro dos treinamentos, que eu falei também. Tem também o ERA, que estimula a drenagem linfática anti-celulite, ok? Cavalina, né? Que é um nome aqui esquisito, gente, que até eu boto aqui porque eu não sei falar isso aqui. Equisetum arcevance. Enfim, é sobre isso. O que que ele faz? É importante a gente entender o que que ele faz com a gente. Ele remine... Enfim, o que que é isso aqui? Eu vou explicar para vocês. Eu coloquei aqui o nome remineralizante. Adstrangente. Por que que eu coloco aqui mesmo o nome esquisito? Porque eu tenho que colocar, porque eu tenho que dar treinamento para vocês. Mas do lado, eu sempre vou dizer o que que significa essa palavra toda. É muito simples, né? Aninha, obrigada por ter aberto na Correia a câmera também, meu amor. Bem-vinda, viu? Então, o que que isso aqui tudo quer dizer? Esses dois, eles simplesmente trabalham na parte de rejuvenescer aquela área, tá? Então, com isso, ele ajuda a melhora ali da sua firmeza da pele, tá? E vai por mim, não é papo de vendedor ou papo de Acmus, não. Funciona muito, tá? Eu tenho sentido que, assim, eu não tenho celulite, né? Mas eu passo no local por conta da firmeza da pele, que eu quis testar para ver. E tá melhorando, é surreal. Melhora muito mesmo, tá? Vocês vão perceber isso daí, tá? Ácido glicólico, o que que ele faz? Ele age como um esfoliante químico leve e acaba, naquela área que você passou, ele acaba ali renovando a sua pele. Lembra aquela questão que a gente fala dos poros e tal, não sei o quê? É mais ou menos isso, tá? Vamos lá. Aqui, a gente tem a arnica montana, ou seja, tudo isso que eu estou falando que são os ativos à sua esquerda, são todos os ativos que aqui atrás está em inglês, tá? Então eu traduzi para português para vocês. Então, a arnica montana, o que que ela serve dentro desse nosso produto? Ele é um anti-inflamatório e melhora a circulação. O maracujá, né? Ele é calmante e hidratante. O focus, esse focus, para mim, ele é surreal ter nessa fórmula, tá? Porque ele é um dos mais potentes, porque ele é extraído da alga marinha, tá? Então, ele é muito potente, ele estimula toda a parte do metabolismo local e da firmeza. Então, na minha humilde opinião, esse e o alecrim, que estimula a circulação e antioxidante, são os mais brabos que tem aqui dentro dessa lista dos nossos produtos, tá?
Componentes que a gente tem também, que acabei colocando aqui para vocês entenderem. A gente tem o óleo de semente também de girassol, que é emoliente, tem a questão nutritiva, rico em vitamina E. Mentol, você pode ver que quando você cheira, você sente um leve mentolzinho ali. Então, ele é refrescante e ele melhora a circulação local. Já botei isso aqui, que eu botei em letra maiúscula, maior, mas não precisa. Bom, então, basicamente, vou recapitular aqui agora com a lista completa. Arnica, anti-inflamatório, ajuda na circulação. Passiflora, calmante hidratante. Focus, auxilia na firmeza da pele e melhora a circulação no geral, tá? Centela asiática, estimula o colágeno, firmeza, melhora a circulação e combate a celulite. A Erada, que é, na verdade, a Era, tá? Como eu falei, eu tenho que botar o nome todo, mas o nome da Era, eles abreviaram ali, ficou Era Flex, Erada Eflex Extract, isso. Era, ok. Faz o quê? Ele é o que faz a drenagem toda ali naquela parte e tem o efeito anticelulite. Tá rindo ali, o nome é difícil aqui. A gente tem que se virar, né? Esse aqui nós já falamos, ele é o que faz aquela limpeza que a gente precisa, firmeza, enfim. Então, vocês estão vendo a potência, talvez, é o que eu falo, né? A gente não tem a menor noção dos ativos. A gente sabe que é para celulite, mas a gente não tem noção dos ativos que tem dentro desse produto, como eles são maravilhosos, tá? Isso aqui também eu já falei, eu botei lá na tabelinha para vocês. Então, como é que funciona, Tati? Beleza, já entendi, já sei quais são os ativos, mas por quê? O que que acontece? Como funciona o efeito dele na nossa pele? Simples. Os efeitos eles ocorrem porque a propriedade que tem. Pois é, né? A Ana Correia botou, nem imaginava a quantidade dos ativos. Pois é, para você ver, tá? Por isso que tem, eu já recebi gente me dizendo assim, poxa, Tati, você vai dar treinamento do Slim Fit? Eu falei, por quê? Porque eu senti uma leve redução na minha cintura, na pochete. Eu falei, mas você não tá tomando body tea, nada? Não, só tô passando ele, porque eu tenho uma celulite na parte da minha pochetinha por conta do efeito sanfona. Foi um homem que falou isso para mim. E eu falei, gente, oxe, como assim? E aí, eu estudando os ativos, eu entendi que um bem bolado entre eles ali você consegue, tá? Já vou colocar no meu pedido. Boa, já põe. Então, vamos lá. Como funciona o efeito dele na pele? Os efeitos ocorrem principalmente por conta da ação local dos ativos. Como eu falei e repito, ele é feito por parte ali do local. Então, aonde você passou, muito importante vocês anotarem isso, porque tem pessoas que acham que vale para o corpo inteiro. Não, ele só faz ação local, onde você passou, tá? Então, ele, como eu falei aqui anteriormente, a cafeína, ele penetra na pele, e aqui eu fiz questão de acrescentar, porque eu não coloquei isso lá atrás, tá? A cafeína aqui dentro, ela é muito boa, porque ela age na pele, então, quando você coloca o produto na pele, ela vai penetrar na sua pele, porque nós temos a derme, hipoderme, né? A gente tem a derme, hipoderme e a última lá, hipoderme. Então, veja só, nós temos 3 camadas. Os nossos produtos, eles são muito bons, porque ele vai até as camadas ali, né? Por exemplo, o Dr. Fit, ele é nanotecnologia, ele vai até a última camada da pele, né? Ele aquece a pele ou fica avermelhada? Então, em algumas pessoas, pode ser que ele fique avermelhado, sim. É só você ficar de olho, mas nada que seja de irritação, não, tá? Mas o objetivo dele é só esquentar. Ele não tem objetivo de deixar vermelho, não. Pelo contrário. Tati, posso usar cinta? Posso abafar? Pode, mas de forma controlada. Não é um abafo de você pegar e envolver com aquele. Como é o nome? Aquele negócio transparente, que eu esqueci o nome, gente. Filme. Isso. Li o lábio dela. Filme. Isso. Não vai pegar e vai enrolar, vai ficar se enrolando. Não é isso. É aquela cinta que tem leve na cintura. Você pode colocar ali por uns máximo uns 5 minutos a 10, gente. Não vai passar disso também, não. Que não precisa, é só se você quiser. É porque antes que me faça a pergunta, tá? Para vocês verem que os ativos, eles não têm, como falou ali, a astringente que vai fazer queimar, nada disso, não. Então, o objetivo dele, te respondendo e repetindo, ele não tem o objetivo de deixar vermelho, tá? Ele só mesmo esquenta. Claro que se você passar e você ver que está vermelho, também não fica
preocupado assim também não, só se coçar você vê que tá quente, tá? Se ficar vermelho é porque tá fazendo mais efeito ali do que o normal na área, então assim, também é um sinal bom, não fica tão preocupado com isso, tá? Vamos lá. É claro, como eu falei, repito, se você vê que tá ficando muito vermelho, ele tá coçando, você dá uma parada, vai no dermatologista, leva para ver se é o produto ou se é algo que você está tomando junto com o produto. Lembra que eu falei no treinamento anterior? Nem tudo, todos os meus treinamentos eu falo porque são vídeos diferentes, são pessoas diferentes assistindo, tá? É, todos os produtos nutracêuticos que tem da empresa, a gente tem que entender que as pessoas elas não tomam só o nosso produto, elas não usam só os nossos cremes, elas usam vários. Então, esse combinado, elas podem achar que é o teu produto. Então, não é bem por aí. A gente tem que entender o combinado que elas estão fazendo, tá? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó. Então vamos lá. Então a cafeína ela penetra na pele, ativa a lipólise, que nós já falamos sobre isso. E a lipólise é o quê? É justamente a quebra das células da gordura, tá? E acaba liberando ali acúmulo que tem ali da gordura acumulada, que é a parte ali da celulite, tá? A centela, a era e a cavalinha, que nome, viu? Estimulam a circulação sanguínea linfática, que combatem a retenção de líquido das toxinas. Olhem isso aqui. Gente, ó, é que você, veja, vocês não têm noção. Ele faz o combate à redução de líquido também. Por isso é que as pessoas falam que estão perdendo ali uma gordurinha e outra no local, tá? Porque ele também ajuda a retirar as toxinas, tá? O chá verde, flocos alecrim, como eu falei que eu gosto muito do alecrim também, são antioxidantes e ativadores metabólicos, aceleram o metabolismo local e ajudam a queimar a gordura. O mentol melhora a vasodilatação, tá? Esse produto está entre os que são patenteados pela empresa. Então, esse aqui eu vou ver para você, tá? Porque esse aqui não tem o selo de patente na frente, mas como ele é novo, a embalagem nova, eu vou ver para você direitinho, você me chama depois, tá, Bruno? No privado e eu vejo para você sem falta com a empresa amanhã, tá? Mas eu acredito que esse aqui deva ser. Eu acho que esse aqui é por conta dos ativos, tá? É porque, como eu não posso confirmar, mas eu tenho quase certeza que esse aqui é patenteado, sim, tá? Porque são ativos muito diferentes que tem aí fora. Eu já dei outros treinamentos de outras empresas com ativos diferentes aqui. Esses aqui são muito específicos. Então, acredito sim que é patenteado da Acmos, tá? Mas me lembra, me chama no privado para ver se é para você, sem falta eu te respondo, tá? E para vocês que estão aqui pelo YouTube também querendo saber informação, pode mandar mensagem no comentário, fala, tá, eu também quero saber. E aí eu procuro te respondo também, tá? Então vamos lá. Então, onde eu estava aqui, no ácido glicólico, ele remove a camada da camada superficial da pele ali, facilitando a penetração dos ativos. Então, ele é que é o responsável por pegar ali, né, e colocar na penetração dos ativos. A ação é superficial e localizada, mas de boa, né? De fato funciona. É real porque funciona. Eu botei mais é real porque funciona, tá? Tem coisas que eu coloco aqui na minha linguagem só para não esquecer de falar para vocês, tá? Então a pele ela fica mais lisa, mais firme, com aparência menos de celulite, tá? Eu vou ser sincera aqui para vocês. Eu estou muito encantada com esse produto de verdade. Vocês não vão me deixar mentir aqui. Quando vocês pegarem, vocês me mandam mensagem e falar, Tati, olha, você falou e você tá com a razão. Vocês vão ver, vocês vão olhar para mim e agradecer pelo treinamento. Vocês vão ver que o produto é bom de verdade, tá? E quantas pessoas você não conhece que tá com efeito sanfona e tá desesperada porque quer um produto para celulite, gente? Muitas pessoas. Muitas mesmo, é sério, né? E vamos lá, então. Então, a gente tem esses produtos, né, os ativos, perdão, que todos ali, eles acabam fazendo o quê, né? Se a gente for parar para pensar, claro, como eu falei, nem todos são antioxidantes, mas o produto, ele tem ação ali, né, que são antioxidantes, ativadores metabólicos, que aceleram o metabolismo local, ajudam na queima da gordura. O mentol, ele faz o quê? Ele melhora a vasodilatação, que é aquela questão da sensação de frescor, né? Você já viu que tem, inclusive o próprio mentol tem dentro do Dr. Fit também, então não é diferente, né?
que é o quê? Aquela questão do calor depende da fórmula nossa, né? Então, a nossa fórmula, ela tem. O que estimula a circulação também. Então, já falei do ácido glicólico, pelo visto eu repeti aqui, mas não tem problema. É, e tem. Ah, tá. É porque ao invés de botar o ácido glicólico, eu botei o ação. Então, ele tem ação superficial, local, e repetir aqui. Repetir a lâmina, gente. Agora que eu vi que são duas lâminas iguais, e estou eu falando de novo a mesma coisa. Mas não tem problema. Vamos lá. Todos podem usar, Tati, esse produto? Uma pergunta que eu faço para vocês. Todos podem usar? Vocês já estão vendo aqui que não, né? Tati, não. Tati, mas por que nem todos podem usar? Justamente por conta dos ativos, que eles são muito potentes. Então, se a pessoa estiver grávida ou amamentando, eu não recomendo, tá? Tudo que eu coloco aqui para vocês, eu não recomendo. Não é que seja proibido 100%, até porque eu não sei o que a profissional vai dizer perante ao tratamento da pessoa, tá? Mas a probabilidade da médica dizer não para quem está grávida, né, é muito grande. Provavelmente era no início da gestação, mas depois fica em paz, o bebê vai ter nascido e a pessoa vai poder usar, tá? Mas se a pessoa quiser, ela faz aquilo como eu sempre digo, tira a foto atrás aqui do rótulozinho, tá? Ou então você entra nesse treinamento aqui de novo, papel e caneta, bota todos os ativos e pede para a pessoa encaminhar para a médica, tá? Para a ginecologista, para ela poder autorizar. E no caso da amamentação, é pediatria, ok? Então, meninos, grávida, vocês anotem aí. A pessoa que estiver grávida é ginecologista, ok? Não? O que foi, Bruno fez assim? Não? Ah, é outra coisa, tá? E amamentando é pediatra, ok? Só para vocês poderem anotar aí, tá? Me deu um susto, Bruno. Você fez assim? Não, tomei um susto. Esses problemas graves circulatórios, seria trombose? Aonde você está lendo isso? Calma aí que eu vou chegar lá. Peraí. Tiver pele sensível, alergias. Então, tem pessoas que têm peles sensíveis, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Se tiver varizes, então, assim, ó, Aninha, agora sim, vamos lá. Problemas circulatórios sérios, isso, então. No geral, por quê? Toda aquela parte de trombose, sim, pode ser também, tá? Porque essa parte circulatória, a gente não sabe, né, como tá aquela área da pessoa. Que ele faz a vasodilatação da pessoa, isso é bom? Isso é excelente. Mas como a gente não sabe qual é o tipo de medicamento que a pessoa está usando para melhorar, para tratar aquela região, é muito importante, né? Não é algo que é sempre. Aqui nesse caso aqui, se tiver varizes graves ou problemas circulatórios, nesse caso aqui específico, só nessa linha, esse ainda é liberado se o médico liberar, tá? Por que eu coloco essas coisas aqui? Eu preciso que vocês entendam muito. Eu coloco como uma forma de prevenir vocês. Porque tem muitas pessoas que são ótimas, maravilhosas, mas a gente sabe que são pessoas que acabam sendo mal intencionadas, a gente sabe disso. E como elas usam muitas coisas, né, muitos medicamentos, ou ficam muito preocupadas, ou muitas coisas, acaba botando a culpa no nosso produto. E muitas vezes não é o nosso produto, é a combinação de ativos ou coisas que ela ingere que fizeram com que ela tivesse alguma coisa. Então, assim, Aninha, te respondendo, sim, esse é uma das coisas que faz parte, sim. Parte circulatória, principalmente varizes graves que a pessoa pode ter. Varizes simples não tem problema, ela pode usar, mas as graves, ela precisa que a médica ou o médico possam autorizar, tá? Isso, toda vez que eu falo autorizar, nunca levem para o lado ruim. Pelo contrário, levem sempre para o lado, poxa, eu preciso me resguardar também, tá? Mas isso aqui é muito difícil acontecer. Você vai ver que a maioria das pessoas que você vai pegar não tem isso aqui, mas eu preciso colocar isso no meu treinamento para vocês saberem, tá? Criança e adolescente, eu não indico, tá? Eu não indico. Isso aqui, nesse caso, eu não indico. Mas, se você quiser mandar para a pediatra ver e aí autorizar, é outra história. Porque isso aqui é indicado, eu indicaria ali a partir aqui não está escrito, aqui atrás não está escrito a idade, se eu não estou enganada, deixa eu ver aqui. Ó, não está escrito, mas eu, pelos ativos, eu indico a partir dos 18 ou 19, tá? Mas leva para o médico poder ver, autorizar,
tá bom? Sempre faça um teste de... eu botei isso aqui que isso aqui é muito importante. Sempre faça um teste de sensibilidades antes de usar. Por que, Tati? Porque é importante. Como é que eu faço isso? Pede para a pessoa ela fazer só isso aqui, ó. É muito pouco, Tati. Eu sei, mas isso aqui é o suficiente para saber se a pessoa tem alguma alergia, se ela tem alguma coisa. Aonde bota, Tati? Pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo, tá? Porque é pele. Não tem problema nenhum. Mas, Tati, não tem celulite nenhuma aí. É só para fazer o teste de sensibilidade, gente. Tá? Só para fazer o teste de sensibilidade. Calma aí. Ó, ó. Tá vendo? Só. E tem que fazer movimentos circulares, tá? Movimentos circulares. E deixar. Se a pessoa vê que ela tá coçando, ou ficou vermelho demais, ou qualquer coisa do tipo, não. Não vai estar legal, tá? Vamos lá. Mas deixa eu ver o que mais que eu botei. Tá, deixa eu falar uma outra coisa muito importante, tá? Você pode colocar aqui na mão para você fazer o teste, mas tá? Oriento, minha orientação é que a pessoa pega esse pontinhozinho e coloca exatamente onde ela tem a celulite dela, tá? Não faz, se você puder não fazer aqui, tá? Melhor, tá? Eu falei que podia botar aqui, mas eu já tô sentindo aqui, tá? Então retiro o que eu falei, bota na região. Tá combinado, gente? Porque o negócio aqui tá bom demais. Tá bom demais o negócio. Deixa na celulite mesmo, ok? Retira então o que eu falei aqui. Vocês entenderam? Gente, o negócio funciona de verdade. Mas vamos lá. Que mais? Como a gente pode e deve usar, tá? Passar até 2 vezes ao dia, de acordo com a sua necessidade, tá? E vai massageando até a absorção. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Assim como os nutracêuticos, todos os nossos produtos, olhando para vocês aqui, que estão com a câmera aberta, olhando para vocês aqui, todos os nossos produtos, eles são feitos para a quantidade exata que o seu organismo ele vai absorver. Eu percebo que tem pessoas que pegam nossa jujubinha lá do bem, né? E começa a comer 2, 3. Não façam isso, é uma só. Já dei treinamento sobre isso para vocês. A mesma coisa são os nossos produtos, tá? São os cremes e tudo mais. Se tá até 2 vezes, é até 2 vezes. O seu corpo ele não vai absorver mais do que isso, tá bom? Então, áreas em que você pode usar. Anotem aí, porque não tem coisas sobre isso que eu vou falar aqui para vocês agora. A parte do abdômen, que é a barriga, tá? São áreas que vocês podem passar. Então já anotem aí. Onde é que vocês podem passar o produto? No abdômen de vocês, que fica ali a barriga. Por quê? Porque o abdômen é um lugar que tem ali localizada a gordura, mas que também tem efeito sanfona e acaba tendo a flacidez. Segundo, a parte da silhuetinha ali da nossa lombar, né? E da cintura, que é onde tem flacidez e também a parte lateral você pode passar aqui também, tá? As coxas, aonde tem muita celulite. Já viram que a coxa é um lugar onde tem muita celulite, né? Também vocês devem passar na parte interna e externa, que é onde tem a celulite também, tá? Claro, um lugar onde tem muita celulite é a parte do glúteo, né? O bumbum, o famoso bumbum. É onde tem celulite e dá firmeza também. Então, é bom porque você utilizar ali, você vai dar firmeza e também vai dar a questão da celulite. Repito, teste para vocês terem a questão se a pessoa tem ou não tem. Esse pouquinho aqui, aonde a pessoa tem celulite, ok? Não bota na mão, esquece o que eu falei, ok? Retira, para não falar, Tati falou. Não, não falei, eu retirei o que eu falei. Vamos lá. Braço, né? Bom, vamos lá, continuando aqui. Braço, parte posterior, que é onde tem o famoso, né? Aquele famoso tchauzinho, sabe quando você dá tchau? Tchau, aí fica tudo aqui embaixo, assim? Então, você vai colocar ali, que é na parte posterior, tá? Que ali é o lugar onde tem muita flacidez, tá? Sim, sim. Tríceps, isso, Regiane, muito bem, é o famoso tchauzinho, né? E melhora a firmeza, ok? Costas, as costas também, né? Que é onde tem a linha ali do sutiã,
Também pode, porque ele tem muito acúmulo de gordura. Vocês entenderam que eu tô dando bizu para vocês, né? O músculo da vergonha. Ô, Regiane, isso é engraçado, viu? Vamos lá. A gente, se você parar para pensar bem, né? Seja bem-vindo, Francisco. Bom te ver por aqui, meu querido. Olha só, vocês perceberam que eu falei, estou dando bizu para vocês, vários spoilers aqui. Vocês viram que nem tudo eu falei só sobre celulite? Eu falei sobre flacidez e sobre gordura. Como eu falei antes e repito, ele não, por favor, não vai vender o produto dizendo que ele é para gordura, não é isso, tá? Ele é para redução ali, ajudar na clarear e melhorar a celulite. Mas como ele tem muitos ativos maravilhosos e um bem bolado incrível, ele pode ajudar sim, tá? E ele faz o quê? Ele aquece e, como eu falei, repito, você pode usar ali uma cintinha modeladora. Qual o melhor horário, Tati, para eu poder estar usando? Você pode passar após o banho, né? Sendo manhã ou noite, fica à vontade. Eu prefiro passar à noite, porque de manhã a gente passa e acaba abafando para ir trabalhar, para ir para a rua, né? E aí depois você não consegue tirar, ele fica na sua pele ali o tempo inteiro. E aí eu não, assim, Tati, mas é ruim fazer isso? Como eu falei, repito, você não tem problema nenhum você abafar, mas não pode ser aquele abafado de calça jeans, de calça de frio, né? Aquelas coisas todas, porque vai ficar muito tempo. É uma coisa você colocar a sua cinta, como eu falei ali, de 5 minutinhos no máximo. Outra coisa é você ficar o dia inteiro trabalhando, principalmente pessoas que ficam abaixo do sol, porque ele tem ácido glicólico. Lembra do que eu falei ali, ó? Aqui, ó, vamos ver se eu acho ele aqui de volta, ó. Aqui, ó. Ele tem um ácido glicólico, tá? Então, cuidado, viu? É igual o rosto, que tem aquela questão de queimar, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, Tati, mas eu sou a pessoa cara, eu trabalho em casa e tal, eu vou na rua e volto o máximo, então beleza, pode usar de manhã, não tem problema nenhum, tá? E para as pessoas que trabalham e tudo mais, né, usam à noite, tá? Eu uso à noite, sempre depois que eu tomo banho à noite, eu passo, ok? E durmo com ele. Precisa tirar, Tati? Não, você pode dormir com ele, não tem problema nenhum, tá? Até porque a área fica ali arejada, então não tem problema nenhum, tá? Até porque, olha só, a pele ela tá limpa, tá mais quentinha também, porque os poros dela vai ficar dilatadinhos, né? E aí você consegue ter uma absorção dos ativos melhores. Por isso que eu falei do pós-banho, tá? Ele aumenta a eficácia dos ingredientes como a cafeína, a centela asiática e também o nicotinato de metila. É isso aí, metila. Negócio assim é isso aí, gente. Esses nomes aí que a gente já falou anteriormente, né? E, é claro, Tati, mas eu quero colocar, estou em casa, estou de boa, não estou no sol, eu quero acelerar um pouquinho do processo, ajudar. Beleza, você pode ali, o ideal é você vestir, se você quiser uma roupa leve, né? Nada que seja muito apertada, muito agressiva, muito comprimida, muito pá, mas pode botar uma cinta ali, aquelas cintas mais leves de tecido, e o seu legzinho também naquele tecido mais leve, tá? Para as pessoas que fazem atividade física, você pode também, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma academia de manhã, pode passar, não tem problema nenhum. Tati, mas você falou de manhã ou à noite, mas à tarde eu vou para academia. Posso? Pode, você pode botar uma passada de manhã, uma passada à tarde, ou uma passada à tarde, uma passada à noite, fica à vontade, tá? Então, antes da atividade física, o aeróbico ou o treino de força. Pode também, tá? Isso vai pelo isso, olha, ainda vou te dizer mais. Isso vai acelerar o teu metabolismo, vai ser até bom para você. Se você aplicar antes do treino, o efeito é termogênico, ó, acabei de falar, do creme, tá? O aumento da circulação vai ser natural por conta do exercício. Então, isso vai estimular mais a sua região, vai potencializar a ação da drenagem, vai favorecer a estimulação dos líquidos retidos e, de uma forma muito indireta, vai acabar queimando a gordura localizada. Queimando a gordura localizada. Vocês que fizeram assim, ó. É isso, entendeu? Ninguém falou mentira, ninguém falou nada disso. Vocês não estão ouvindo isso de mim, não. Tá? Mas ele funciona. Gente, é verdade o negócio, tá? Funciona mesmo. Vocês vão ver. Vocês vão lembrar de mim do que eu falei aqui. Evita essas áreas aqui, tá? Aplicar no rosto, cuidado, eu não botei aqui, mas cuidado com os olhos, os ativos, assim, podem ser agressivos para os seus olhos, tá? Então, muito cuidado. Rosto, pescoço,
não, assim, eu não indico botar, porque a pele aqui no pescoço, no rosto, são muito sensíveis e não precisa, porque ninguém, assim, eu nunca vi celulite no rosto nem no pescoço, gente. Pelo menos eu vou falar por mim, não sei vocês. Então não tem necessidade, tá? Pessoas que têm a questão do seio, a mama, eu sei que às vezes a gente tem uma celulitezinha ali, não é? Ok, o que eu indico? Leva para médica para ela te autorizar, porque ali tem muito também, né? A gente sabe ali, então, muito na área ali, então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Áreas com as varizes, feridas abertas principalmente, cortes, pele irritada. Veja, eu sei que você não vai fazer isso, tá? Me perdoa, mas faz parte do meu treinamento e eu tenho que colocar para vocês aqui, tá? Então, feridas abertas, cortes, pele irritada, a pessoa acabou de se depilar, tomou banho, se depilou, botou produto, você vai fazer, você vai tomar um susto, porque não vai ficar legal. Nossa Senhora, vai duplicar, vai ficar ardendo até amanhã. Não faz isso, não, tá? Por favor. Então, usa o produto ali de manhã. Se você for depilar pela manhã, usa o produto à noite, entendeu? Troca os horários, tá? Partes íntimas e mucosas. Não usem de jeito nenhum. Não indico, de jeito nenhum, tá? E como eu falei, tá aqui, região dos olhos, eu botei sim. Região dos olhos, boca e nariz. E aí, para finalizar, botei direitinho até a parte de aplicar. Então, recapitulando, como usar? 2 vezes ao dia, manhã, uma vez de manhã, uma vez à noite. Aplicar na pele limpa, seca, né? Aí eu botei idealmente, né? Ideal que seja após o banho, tá? Se você quiser. Tati, é uma obrigatoriedade? Não, não é, mas é porque de manhã, depois do banho, foi como eu falei a questão lá dos poros, tá? Isso vai fazer a questão da absorção melhor. Massagear movimentos circulares com calma, nada de até a total absorção. Não é para deixar igual protetor solar. Eu vejo que tem pessoas que fazem e deixam igual protetor solar. Não faz, tem que fazer até a absorção total, tá? Aplicar nas áreas desejadas. Como eu falei, abdômen, cintura, coxas, glúteos, né? Braço, costas, etc., como eu montei para vocês. Usar roupas, isso aqui eu também já coloquei. E não exagerar, tá? Então, acabamos de falar sobre o Slim Fit. Já vi aqui no chat que vocês já sanamos as dúvidas sobre os produtos. E agora, sobre o produto do Slim, né? E agora nós vamos estar falando sobre esse outro produto aqui, que é um dos queridinhos, a galera gosta muito, mas muita coisa, né? Que é o nosso colágeno. Deixa eu começar a dar um relato aqui para vocês sobre o que é esse aqui. Eu sei que nós temos todos os outros sabores, mas o abacaxi, ó, não sei, bota aqui para mim nos comentários se você, qual o sabor que você gosta. Qual deles você gosta? Porque o meu favorito é esse aqui, abacaxi hortelã, tá? Ele vem até uns pedacinhos de abacaxi, gente, é uma delícia. Não parece que é o colágeno, não parece, tá? E ele é maravilhoso para você demonstrar, vai fazer um coquetel, né? Muito bom abacaxi com hortelã. Paixão à primeira vista, veio com combo inicial. Boa, Ribeira, é sobre isso que eu estou dizendo, rapaz, tá vendo? Não estou enganada aqui no sabor, né? Vai fazer um coquetel de inauguração, vai fazer uma apresentação de negócio? Tem que ter esse, né? O de limão é perfeito para quem para quem é questão do Sprite, né? O Rodrigo botou aqui, né? Então vamos lá. O nosso Yang 4K, tá? Ele é um drink da beleza, tá? Eu, antes de ler isso aqui e falar com vocês, eu tenho que falar algo que é muito importante. Eu não coloquei no treinamento, que veio da minha cabeça aqui. Quanto mais idade ganhamos, menos colágeno nós produzimos. A partir de quanto mais ou menos, que idade mais ou menos a gente diminui a produção? Pasme você, a partir dos 25 anos, nós reduzimos consideravelmente a produção de colágeno. Por isso que a nossa pele envelhece um pouquinho mais, por isso é que fica com uma ruga um pouquinho mais, por isso que o nosso cabelo começa a cair, as unhas começam a dar ruim, algumas coisas começam a acontecer na sua pele, e você fala, oxe, nem tô com tanta idade assim, tô com, sei lá, 30 anos, já tô assim desse jeito. Pois é por falta de colágeno, e talvez você não sabia essa informação, mas você está sabendo, você está no treinamento de produto. Você já sabe que pode ser a falta de colágeno. E não esquece, pele não tem sexo. Atenção na cabeça.
Tati falou que pele não tem sexo. Então, homem e mulher não só pode, como devem tomar. Assim como os Slim Fit, homens e mulheres devem utilizar, passar. Certo? Então, vamos lá. O nosso Young 4K, ele é completo, né? E se não for o mais completo, como eu botei aqui do mercado, tá? Eu vou dizer isso por quê para vocês. Lembra que eu falei sobre que eu já dei treinamento de outros produtos? Esse aqui tem vários compostos que são fundamentais para que o nosso corpo tenha a reposição adequada por conta do tempo que a gente ficou sem colágeno, tá? Então, ele é formulado com Verisol, tá? Que é uma tecnologia que, assim, de hidrolisado, que é muito importante para que a gente possa consumir, tá? E detalhe, se a gente tem a falta do colágeno e a gente diminui a produção, o que a gente tem que fazer? Já coloca no seu pedido agora, imediatamente, esse produto aqui, tá? O colágeno hidrolisado, ele é de peptídeos, né, de ativos ali, que foi ali estudado, né, mais estudado pelo mundo, com a maior concentração no Brasil. Isso aqui foi algo que eu peguei, tá, de uma pesquisa e coloquei aqui para vocês, tá? Isso aqui não foi eu que escrevi. Isso aqui eu peguei de uma pesquisa para vocês. Por quê? Porque como ele tem uma dosagem que eu vi que ele tem aqui atrás, que ele é 2 kDa, eu falei, gente, que negócio é esse? Eu vou explicar para vocês. Mas, basicamente, ele tem o maior número de concentração do Brasil. Quando tem isso aqui, 2 kDa. Vocês têm noção disso? Nós temos um produto que ele é muito potente, tá? Então, ele tem aí, só para você ter noção aí, os resultados são muito visíveis. Então, aos poucos, o nosso produto ele vai promover a sua pele, vai ficando ali um pouquinho mais jovem. Tati, jovem o quê? Né? Que, poxa, eu quero chegar aos 20 aninhos. Não, não é assim. Mais jovem do que você, né? Tá ali, você está ali igual a mim, que está com 43, fiz 43, vai chegar nos 40, nos 39, né? Um pouquinho mais novo do que a gente é. E tá ruim? Não, tá ótimo. Nós temos fórmulas para isso, tá? Então, promove a pele mais jovem, radiante e saudável, tá? Sem ser invasivo. Bem, eu tenho 55, então, senhorita Regiane, você pode tomar ele para ficar mais nova, vai chegar nos 50. Vai ficar mais bela ainda. Então, quais são os 3 sabores que nós temos até o momento de hoje, tá? Já tomo, boa, querida, muito bem. Ó, frutas vermelhas, né? Que ele tem aquele docinho marcante, que é maravilhoso. O limão, ele é cítrico, mas ele é revigorante. O abacaxi cortelã. Oh, abacaxi cortelã. Ele é refrescante, leve e é gostoso, viu? De verdade. Eu botei aqui. Esse aqui eu tive que elogiar, me perdoe, mas aquele é maravilhoso. Nossa, tá com a aparência de 22, Tati. Não, não, não. Isso aí. Peraí, gente. Peraí. 22? Não, não é possível. Isso aí foi. Olha, olha o que eu tomo. Olha. Então, gente, olha, funciona. Saí do 43 para 22, hein? Funciona. Obrigada, Ribeiro. Gratidão, viu? Muito obrigada. Recebo 22, está aqui. Vamos lá. Composição. Ele é enriquecido com vitamina C, zinco, melitonina, a cisteína e um mix também de vitaminas de complexo B que atua de dentro para fora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós sabemos que nós temos produtos, né? Inclusive, a Raquel Guerreiro deu um treinamento belíssimo sobre os nossos produtos para rosto. A gente sabe que a gente tem ali tratamentos para o rosto, só que é de fora para dentro. Então, nós precisamos ter o colágeno de dentro para fora, que atue de dentro para fora, tá? Que faz o quê? Todo o processo de redução de rugas, toda a melhora da firmeza da sua pele. Agora, por que eu sempre, se vocês forem para analisar, eu sempre que eu fizer isso aqui, é porque um complementa o outro. Todos os meus treinamentos, eu sempre vou pegar produtos que fazem sentido juntos. Sempre pensem nisso, tá? Sempre, tá? Eu sempre vou fazer ali um bem bolado. Porque o anterior faz firmeza da pele, lembra disso? Esse aqui também. E fortalece os cabelos e unha por conta do colágeno, tá? A composição continua aqui, ó. Vitamina C, zinco, como eu falei, já botei aqui, né? Vitamina C, tá, de novo. Bom, peptídeos de colágeno hidrolisado. Eu vou explicar para vocês sobre essa questão de peptídeos, para vocês que estou falando aqui com vocês aqui, pra vocês entenderem o que é. Mas vou ler isso aqui e no finalzinho eu vou explicar para vocês, fazer um bem boladinho
de um resumo para vocês entenderem, tá? Porque isso aqui é meio complexozinho em algumas palavras. Então, eu vou ler e aí depois, no final, eu traduzo para vocês, tá? Peptídeo de colágeno hidrolisado com peso molécula 2-KDA, que foi o que eu falei aqui atrás. Eu falei, gente, que negócio é esse 2-KDA, gente? Como é que eu vou explicar isso para o povo? O que, que é isso? Esse colágeno que tem aqui dentro, como eu falei, é considerado um dos mais potentes do Brasil. O que, que a Aquimus fez? Ela só colocou o nosso colágeno hidrolisado com peso molecular mais brabo do Brasil, aqui dentro. Vocês têm noção disso? Então, ele ajuda a estimular a produção do colágeno na pele, melhora consideravelmente a elasticidade e a redução das suas rugas, tá? Vitamina C. Então, ele age o quê? Ele tem ação antioxidante, é importante para a parte da síntese do colágeno, protege contra os radicais livres, a metiolina e cisteína, eles auxiliam no crescimento da saúde dos cabelos, unhas, antioxidantes, contribuem para a formação de proteínas estruturais como a queratina. Vitaminas B, vitamina 3 e 12 são aquela questão do ácido pantotênico, uma coisa muito importante, tá? O seu cliente ele pode te fazer duas perguntas. Vocês têm algum colágeno que tem ácido pantotênico? Você fala, sim, esse aqui. Ah, você tem algum produto, algum colágeno que tem vitamina B5? Tenho. Deixa eu explicar o porquê. Porque tem cliente que não sabe que vitamina B5 é ácido pantotênico. Assim como não sabe que ácido pantotênico é vitamina B5. Então, por isso é que eu coloquei ele para vocês entenderem, tá? Porque essa aqui é uma pergunta que já me fizeram. Tati, a gente tem um produto com ácido pantotênico? Eu falo, tem. O Young 4K. Oh, mas Tati, eu não sabia, porque está escrito que é vitamina B5. Entendeu? Então, só para vocês entenderem, porque aqui atrás ele está como vitamina B5. Mas o vitamina B5, ele é o ácido pantotênico. Tá bom? Então, só para vocês entenderem aqui. Viu? Para vocês que não sabiam, está no treinamento, dá nisso, aprendizado. Suporte metabólico, né? Ou seja, aqui também, por exemplo, tem alguém no grupo que um dia vai perguntar: ah, sabe me dizer se a gente tem um produto que tem ácido pantotênico? Vocês já vão saber responder, né? Suporte metabólico, esse aqui tudo, tá? Todas essas vitaminas e ácido pantotênico, né? Ele faz ali a ação metabólica, a manutenção da pele e mucosas também na parte de saúde capilar, tá? Zinco, ele é mineral, ele tem aquela questão de participar da síntese do colágeno, parte de cicatrização e tem toda a função ali também imunológica. A gente sabe que o zinco ele é muito importante, né? Vamos lá, esse aqui, peraí, cadê? Tá. E para que serve, então, esse produto? Vamos entender. Ele estimula a síntese do colágeno da sua pele, o que auxilia na firmeza da redução das rugas, melhora a elasticidade da textura da sua pele, age também sobre unhas e cabelos, principalmente pessoas que têm cabelo caindo. Nossa, acho que meu cabelo está caindo muito. Tem que indicar. Pessoas que estão com caspa, tem que indicar, porque automaticamente fecha os poros ali, e aí pode ser que ela tenha queda de cabelo, ou que impeça o crescimento do cabelo, então tem que indicar também, tá? Para fortalecer o cabelo da pessoa, o couro cabeludo. Ajuda também na queda, como eu falei aqui, ó, na quebra também, ajudando na quebra, o crescimento do brilho. Atua como antioxidante, ajudando a proteger contra os danos ali, causados pelos radicais livres, que aceleram o nosso envelhecimento da pele. Presta atenção. E ele hidrata aqui, ó, eu botei, ó, ele hidrata de dentro para fora. Veja, o nosso dia, vamos combinar aqui, eu e você, nosso dia ele é muito corrido, muito mesmo. E se a gente for para pensar, a gente quase não se alimenta da forma que tem que se alimentar. A gente não se, às vezes a gente nem se olha. Hoje eu falei com uma pessoa, que obviamente não vou citar o nome dela, mas estava conversando alguma coisa e tal, no particular, e fui conversando, orientando, e a pessoa chegou para mim e falou assim, Tati, você tem razão. Às vezes a gente esquece da gente, sabe? A gente esquece que a gente precisa de alguns momentos específicos, né? Para estar com a pessoa, para estar junto, para poder, sabe? E eu me esqueço. Então, isso não é diferente com os produtos. Você tem produtos que vão te ajudar, te resgatar, te salvar, até na sua autoestima.
e você está fazendo uma omissão de socorro para você. Então não faça isso. Os produtos eles são fundamentais. Vou fazer só uma pergunta para você, aqui, olhando nos teus olhos. Você quer viver mais? Você quer viver com mais saúde? Se você é uma pessoa que você é pai, você é mãe, você é avô, avó, ou se você tem uma mãe e um pai, enfim, não importa. Você tem essas pessoas que você ama, então que você possa se cuidar para você estar mais junto com essas pessoas aqui. E acima de tudo, para que você possa viver mais, com mais saúde. Hoje eu percebo que muitas pessoas elas não ligam muito para isso hoje. Sabe quando é que elas vão ligar? Quando elas estiverem na cama de hospital, onde o médico vai falar para ela: por que que você não tomou tal produto da sua empresa? Poderia ter te salvado de uma cama hoje. Eu já ouvi essa frase, tá? Eu já ouvi, porque eu tive uma infecção urinária saindo desse treinamento aqui, mas é só para você entender só para que você entenda o raciocínio na questão de valorizar mais os seus produtos. Eu mesma tive problema de infecção urinária. E o médico falou: por que que você não tomou o hibisco? Você tem hibisco na tua empresa. Por que que você não tomou hibisco? Hibisco, se você jogar no Google, ele é o maior ajudante que tem, mais potente, que ajuda as pessoas que têm essa questão. E nós, na empresa na Acmos, nós temos esse chá que tem hibisco, gente. Então, por que que a gente não se cuida? A gente precisa. Então, esse produto aqui, ele vai datar você de dentro para fora e vai, de fato, envolver você com os nutrientes para manter a sua pele mais saudável, tá? Então, antes de eu falar sobre... peraí, que eu acho que minha câmera fechou aqui. Peraí. Minha câmera fechou, né, para vocês, eu acho. Peraí, minha câmera fechou sem querer. Botei a mão aqui sem querer. Bom, então antes de eu falar para vocês sobre o como tomar, né, quem pode... Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Pronto. Então, antes de eu falar sobre tomar ou não tomar, vamos entender o que, que são os peptídeos de colágeno que eu falei para vocês, tá? Então, o colágeno, o que, que ele é? Basicamente, para vocês entenderem aqui. O colágeno ele é uma proteína de grande absorção, tá? E por isso ele é um pouco difícil do nosso organismo ele absorver. Então, de ser ingerido de uma forma, digamos assim, inteira, sabe? É muito difícil ali. Então, o que que o nosso produto tem? Ele é hidrolisado. O que que significa? Tati, eu escuto muitas pessoas falar sobre hidrolisado. Calma que eu venho aqui te salvar nessa informação. O hidrolisado nada mais é, e ele é bom. Por quê? Porque ele é como se fosse quebrado, sabe? Ele foi quebrado em partes menores, ou seja, aquilo ali que era grande foi quebradinho em partes que o nosso corpo precisa, né? Que são os menores, que isso se chama peptídeos. Deu para entender o que são peptídeos? São pequenos pedacinhos que são quebrados do colágeno, né? Que, ou seja, foi o passado por um processo chamado de hidrólise enzimática, tá? E aí, o que que acontece? Então, esses peptídeos eles são fragmentados em pequenas proteínas, que o nosso corpo ele vai absorver mais ali, justamente o quê? Para facilitar com que o seu intestino possa, de uma certa forma, receber e distribuir para os demais tecidos, como a sua pele, a articulação, as unhas e entre outros. Então, o que que a gente precisa entender? Que a Acmos, ela simplesmente, como eu falei, eu vou repetir, ela não só fez tudo isso que a gente tem aqui nesse bem bolado, mas a gente tem um peso indicado do tamanho dessas moléculas que estão aqui dentro, mas a gente tem somado o 2KDA, que é como se fosse ali algo que ele tem rápida absorção, fácil absorção no nosso organismo, ou seja, ele é menor, ele tem a questão de peso menor molecular e aumenta a nossa biodisponibilidade. Então, se você entender o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, veja, gente, a empresa Acmos, ela é muito fora da curva, porque os produtos você vê pelo gosto. Se você vê o shake, se você já tomou o shake, meu Deus, que shake é esse? É incrível.
Nem parece que é um shake, parece que é um sorvete, tá? Já tô quase acabando o nosso treinamento, tá? Mais uns 10 minutinhos no máximo a gente termina, viu? Então, veja. Então, a gente tem o shake, que é um gosto maravilhoso. Agora, a gente tem esse colágeno, que de verdade você vai experimentar e você vai me dizer depois. Ele não parece um colágeno. Se colocar ali bonitinho num liquidificador, aquele portátil, ou se você bater ali com aguinha gelada, você vai perceber que, de fato, ele vai ajudar muito ali no gosto ainda mais. Todos podem tomar! Não! Gestante, lactante, criança, não é recomendado. Nesse caso aqui, não é recomendado sem orientação médica. Tati, mas poxa, a menina está grávida, está lactante, mas eu preciso dar para ela. Não. Tem crianças que tomam, Tati, que eu já vi, pergunto, para quê? Se ela está produzindo colágeno, não precisa. A partir dos 25 anos é que diminui consideravelmente a produção de colágeno. E diminui mesmo, cai muito a produção de colágeno, muita coisa mesmo, tá? Mas não precisa, tá? Você vai dar uma coisa que a pessoa já produz, é jogar fora um produto, tá? Pessoas com alergia ou sensibilidade a alguns componentes, como colágeno mesmo, tem gente que pode ter isso, tá? Vitaminas ali, as vitaminas que eu já passei para vocês que tem aqui dentro. A frutose, por conta da quantidade de açúcar, tá? E evitar também tudo isso, tá? Que eu falei. Então, qualquer coisa, consultar o médico. Qual que é o modo de uso? Você vai diluir 10 gramas. O que são 10 gramas? É o scoop. Sabe o que é scoop, Tati? É a colherzinha. É a colherzinha que vem dentro dele. Tati, qual que é a colherzinha? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó. É essa aqui, tá? Prazer, scoop. Tá vendo? Tem gente que perguntou uma vez quando eu falei, Tati, o que é scoop? Que eu vejo na scoop, né? Não é aquele negócio do Scooby, do Bidu, que já me zoaram com isso. Tati, Scooby do Bidu? Eu falo, gente, vocês são demais, né? Olha, sempre tem uma piadinha, né? Mas o Scoop é a colher que vem dentro. A Ana está rindo horrores, a Mércia também. Mas é bem isso, viu, meninas? Sendo uma vez ao dia. Tati, mas eu quero tomar manhã e noite, que eu quero ficar mais novo, mais rápido. Não faz. Estudos clínicos mostram que essa quantidade diária que a empresa fez é o suficiente para estimular a produção de colágeno na sua pele, melhora a elasticidade, firmeza, reduz a, as rugas, e você vai tomar e simplesmente não vai acelerar o teu processo. Simples assim. Você vai gastar um scoop à toa, sabe? E é sobre isso. Tati, rende quanto? Perguntaram aqui, né? Tati, rende quantos, né? Quantos dias? Então, olha, eu vou ser sincera com você. Depende muito da forma que você tomar. Isso aqui, eu não posso nem chegar para você e falar que rende tantos. Porque se a gente for colocar que são 10 gramas, sendo por dia, a gente pode dizer então que ele rende ali o mês inteiro. Ele dá para o mês inteiro, tá? Que são 30 dias, vamos estar com 30 dias com 10 scoopzinhos, é como se fosse praticamente o mês inteiro. Só que pode ser que você não tome no dia, não tomei hoje, me perdi. Aí vai passar do mês, você não vai acabar não tomando, entendeu? Então depende muito. Por exemplo, aqui em casa a gente toma, eu tomo, o Michel toma, então a gente vai, tá? Então depende, mas na minha opinião, em um mês e meio, assim, tá? Que é o que dá. Dá para um mês e meio, mais ou menos. Perdão, um mês, desculpa, falei errado. Qual o melhor horário para tomar ele, tá? Bom, eu vou falar sobre mim, o que eu penso pelo que eu estudei, tá? Eu recomendo de manhã em jejum. Ou, Tati, eu não consigo tomar em jejum. Ok, então antes da sua primeira refeição, tá? Mas por que isso? Por que isso, Tati? É muito simples. O nosso organismo, eu vou falar, como eu vou repetir para vocês, tá? Por que que eu recomendo isso? Eu faço jejum intermitente. Tati, você faz? Faço, eu faço há muito tempo. Dá um horário ali à noite, eu vou embora. Fico só à base de água até o dia seguinte. Então, eu consigo tomar ele em jejum, por exemplo, de manhã, se eu tiver que tomar ele. Porque o meu organismo já acostumou. Qual que é a ideia aqui? Vai começando aos poucos para não passar mal. Ih, Tati, passei mal. Pois é, porque já foi ali metendo louco. Não faz isso. Vai devagarinho. Toma de manhã em jejum.
Não ficou bem, não é que o produto é ruim, é porque o seu organismo não ficou legal com o jejum. Aí o que que você faz? Então você toma ali ele, né? E aí você consegue, então, antes da sua primeira refeição, tá? E aí você consegue. Por que que eu indico você tomar em jejum, tá? Primeiro porque, pelo menos pelo que eu já vi, e várias pessoas também estão consumindo em jejum, porque algumas pessoas antes de eu dar esse treinamento aqui, já me fizeram essa pergunta antes, tá? Então, muitos já estão tomando em jejum e, assim, ninguém passou mal. Ninguém passa mal, assim, ninguém passou mal com ele, tá? Então, ahn, calma aí. 10 gramas seriam 16 dias? Porque a embalagem, deixa eu ver aqui. É verdade, Aninha. 660 gramas. É verdade. Dá para uns 16 a 7 dias. É isso mesmo, por aí. Então. Mas isso, é mais ou menos isso mesmo, Aninha, por aí. Vamos botar uns 20 dias? Se a gente for fazer a conta certa, mais ou menos isso daí, uns 20 dias, eu acho, uns 8 dias. Ah, vamos ver aqui. A Lucivânia. Tati, seus treinamentos são top. Sempre depois das suas explicações consigo fazer a venda. Gratidão. Obrigada, meu bem. Gratidão você, viu, pelo depoimento. Só bora. Tô aqui para ajudar mesmo. E obrigada por você estar aqui, sentada aprendendo. Rodrigo, Tati, já vi pessoas falando que a noite dá mais efeito. Fato ou mentira? Então, eu tô dando a minha opinião, tá? Eu só tomo à noite. Tati, tem alguma coisa de eu tomar à noite? Tem algum problema? Não, de jeito nenhum. Não é uma coisa que é tipo assim, obrigatoriamente. Eu tô dando a minha opinião de manhã, eu vou explicar o porquê, tá? Porque de manhã, o seu organismo em jejum, ele vai absorver tudo que você mandar para ele, ele vai absorver melhor, mais rápido. Por exemplo, tem pessoas que eu vejo que acorda, ela já vai pro café. Ela não come nem o pão, ela já vai pro café. E o que que ela faz no café? Ela não faz igual a mim. Eu zerei o açúcar do café. Mas a maioria das pessoas já botam logo o açúcar no café. Conclusão, você já está atacando açúcar para o teu organismo, entendeu? De manhã em jejum. Já está ali aumentando o pico da insulina. O pão, ele tem uma. Você come, ele é sal, mas ele baixa o teu organismo e ele vira um pouquinho de açúcar. Então, isso tudo a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? A Ana falou que também toma tudo pela manhã. Mas, Tati, é errado tomar à noite? Não é errado, Jusce. E não é errado, tá, Rodrigo? Não é errado, ok? Mas eu dou sempre os meus treinamentos. A Jusce, o meu deu para 28 dias, ó. O dela, viu? Ela falou que o Yang 4K deu para 18 dias, 28 dias, gente, ó. Ela tá falando aqui, ó, 28 dias. Tá vendo? Então, é isso que eu tô falando. Depende de como a pessoa toma. Às vezes tem gente que não toma o scoop todo, tem gente que toma metade do scoop só, tá? Então isso aí varia muito, tá bom? Por isso que eu não coloquei aqui quanto dá certinho, não, tá? Então vamos lá. Então, recapitulando. Então, eu indico, agora eu vou dizer o porquê que eu indico de manhã, tá? Porque de manhã você tem uma absorção que ela vai ser otimizada. O que que seria otimizada? O seu corpo está zerado de manhã. Ele não recebeu nada ainda de informação. Então, quando você toma o colágeno, é como se ele fizesse assim, ó, pará, pode entrar colágeno, e aí o seu corpo vai te agradecer por isso. Então, ele vai uma rápida absorção ali, e aí é quando você está em jejum que o seu trato digestivo está mais limpo e receptivo. Entende? Então, por isso é que eu falei sobre o de manhã, tá? Mas, Tati, vou continuar tomando à noite. Ok, não tem problema nenhum. Você pode continuar tomando à noite, tá? Certo? Entendido quem botou que foi à noite? Tá bom? Mas aqui nos meus treinamentos sempre gosto de botar para vocês os porquês que eu dou preferência, tá? Porque às vezes talvez a pessoa fala assim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Então o de manhã é melhor porque o meu trato digestivo, meu intestino ali, ele tá zerado no game ali, ele tá limpinho. Então, opa, o que eu tacar, ele vai absorver rápido, com certeza, porque não tem nada, tá? Então ele vai absorver mais rápido. E aí eu continuei colocando aqui, ó, a absorção dos peptídeos, dos colágenos, das vitaminas, tende a ser mais eficiente se você tomar ele de manhã em jejum. Então a vitamina C, ele precisa, porque aqui tem vitamina C, tá? Então a vitamina C, ele precisa de um estômago vazio para ter uma melhor absorção. A vitamina C é que auxilia diretamente na produção do colágeno, viu? É hidrossolúvel e tem a melhor ele é melhor biodisponível.
quando a tomada do estômago vazio, tá? A Jússi, eu escrevo tomar pela manhã. Tá tranquilo, Jússi, não é errado não, mulher. Viu? À noite é bom tomar após 1 hora ou 2 horas após a refeição. Então, amor, ó, a noite o quê? À noite é bom tomar após 1 hora? Como assim após 1 hora? Ah, perdão, ô, Marina, vou ler de novo, tá? Agora eu entendi. À noite é bom tomar após 1 hora ou após as refeições. Então, eu sempre vou te indicar antes das refeições, porque meio que vai estar também meio que sem ter comido nada, entendeu? Eu sempre vou optar que não tenha comido nada antes, entende? Para ele dar uma receptividade melhor. Mas se vocês conseguirem criar o hábito de ser em jejum, vai por mim. Vocês ainda vão lembrar e falar assim, poxa, a Tati falou, né? Que seria melhor mesmo, tá bom? E aí eu coloquei aqui, olha, estudos com Verisol usaram a dose única pela manhã. A maioria dos estudos clínicos com colágeno verisol, que é o nosso caso, utilizou a dose diária pela manhã. Os resultados mostraram melhora significativa na elasticidade, nas rugas e na firmeza da pele após as 4 a 8 semanas da rotina. Tati, vou precisar. Ok, Rê. Tá acabando também. Eu acho que essa é a última lâmina. Vamos lá. Mais 2 minutinhos. E eu tô acabando aqui com vocês, tá? Então, vamos evitar aqui, ok? Então, recapitulando aqui para vocês, o resultado mostrou, isso aqui não foi coisa da minha cabeça, foi algo que foi falado, que eu consultei para vocês, que fizeram o resultado lá, fizeram os testes de manhã e de noite usando colágeno, com todas as nossas características, que de manhã melhora a questão da elasticidade, ruga e a firmeza da pele. De 4 a 8 semanas você já vê o resultado, tá? Evite misturar com leite, com café, com bebidas com muito cálcio, né? Cafeína logo depois. Eu coloquei isso aqui. Eu botei até um tracinho, ó, traço. Isso pode interferir na absorção de certos nutrientes, como zinco e vitamina C, tá? E aí, Tati, então, beleza. Quanto tempo depois, né? Eu uso pela manhã em jejum. Ótimo, Jacinta. Então, vamos lá. Tati, mas beleza. Então, vou tomar em jejum, vou começar a fazer esse negócio aí. Beleza. Então, eu tenho que esperar quanto tempo depois para comer? 30 minutinhos. É o tempo suficiente. Porra, tá, 30 minutos é muita coisa. Calma. É a mesma coisa igual remédio. Você sentiu dor de cabeça. Quanto tempo demora uma dipirona para fazer efeito? De 20 a 30 minutos. A mesma coisa acontece com os nutracêuticos, tá? É igualzinho. É o tempo do nosso corpo absorver o que está recebendo de informação, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Por vocês sempre estarem interagindo comigo aqui no chat, por sempre estarem me ajudando com Vocês acham que não, mas quando vocês fazem perguntas que às vezes eu falo, gente, eu não sei, e eu sou humilde para bater no peito e falar, cara, não sei, vou procurar saber e passo para vocês. Eu gosto desse tipo de desafio, que vocês fazem perguntas mesmo, porque fazem não só eu estudar, mas eu buscar informação para passar para vocês a melhor coisa, sabe? Esses produtos eram desconhecidos para mim, mas hoje estou apaixonado, até pelos que ainda não comprei. Muito bem, Bruno. Gratidão, Tati, treinamento top, parabéns. Obrigada, Aninha. Gratidão a vocês por estarem aqui. E para você que está aqui pelo canal do YouTube, não esquece, se gostou, curte, comenta, compartilha, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, para que todas as vezes que alguém postar um vídeo aqui no canal, aqui no sistema, você possa ser notificado de que subiu um vídeo, tá bom? E para vocês que estão aqui comigo, tamo junto, beijo grande e valeu. Até o próximo. Tchau, tchau.